Gênesis 17, o capítulo todo, os irmãos sabem como funciona. Não lerei o capítulo todo, a gente vai por partes. Serão 5 partes, tá bom? A primeira parte, Deus fala com Abraão, do verso 1 ao verso 8. Depois Deus institui a circuncisão, do verso 9 ao verso 14. Pode ligar todos. Obrigado, Diogo. Deus muda o nome de Sara, ou melhor, de Sarai para Sara, do verso 15 ao verso 16. Resposta de Abraão e fim do diálogo, do verso 17 ao 22. E a prática da circuncisão, do verso 23 ao verso 27. Então, cinco partes que nós discutiremos brevemente nessa manhã. E a primeira parte, então, do verso 1 ao verso 8, é a fala de Deus com Abraão. E eu convido você a acompanhar a leitura. Consegue colocar aí, Caio? No Rolírics aí? Vai Bíblia, abre Bíblia, Gênesis 17. Aí é só passar com o dedo aí os versículos que vai ficando. Ajuda aí também, quem preferir acompanhar na projeção. Oi? Não foi? Vida é assim mesmo. O computador não ajuda quando tem que ajudar. Mas deixa a Bíblia aberta então, Gênesis 1, 17, 1 a 8, enquanto a equipe lá vai tentando resolver para a gente. Gênesis 17, do 1 a 8, diz assim: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Vamos lá. Algumas considerações que nós precisamos fazer nessa parte. 13 anos se passaram. 13 anos se passaram desde a última vez desde o capítulo 16, melhor dizendo. A gente leu no capítulo 16 o nascimento de Ismael. Lá Abraão tinha 86 anos. Aqui o capítulo 17 começa dizendo que Abraão tinha agora 99. A gente trabalhou semana passada a ideia de que Deus abençoa Ismael por ser filho de Abraão. Então os árabes que foram gerados, descendência de Ismael, eles são abençoados. Por isso que não adianta você pedir para eles morrerem, para eles desaparecerem da face da terra, para Deus matar porque eles perseguem cristãos, porque eles vão continuar crescendo, porque é uma promessa de Deus para Agar, cumprindo a aliança que ele fez com Abraão, que multiplicaria os descendentes dele. Então, os árabes e os atuais muçulmanos e tudo mais, eles são descendentes diretos aí de Ismael, por isso que eles são tão frutíferos assim em número de filhos,
porque Deus os abençoa quanto a isso, cumprindo a promessa. Então, a gente viu semana passada também que Sara olha para os decretos de Deus, olha para a aliança de Deus, melhor dizendo, e meio que decide tomar uma atitude quanto àquilo, entendendo talvez que ela não conseguirá gerar filhos, ela então dá a escrava dela para ser a barriga de aluguel, se a gente pode dizer assim, tentando burlar o sistema, tentando resolver do jeito dela a aliança. E durante 13 anos, não se tem notícia da coisa. Eles podem ter achado que de fato era Ismael o descendente, e Abraão vai dar indícios de que acreditava nisso, ou achava que era isso de fato, e depositava em Ismael a confiança. Mas a verdade é que o menino agora já tinha 13 anos, e Abraão estava 13 anos mais velho, Sara estava 13 anos mais velha. Então, se aos 86, Sara tinha 10 anos a menos, provavelmente, então estava aí com 76, e ela já achava impossível ter um filho, ao ponto de ter dado a escrava para Abraão ter o filho com a escrava. Imagina 13 anos depois, qual é o sentimento de Abraão e de Sara quanto a gerar um filho. Então, aos 99 anos, Deus aparece para Abraão. 13 anos depois do evento com Ismael, 13 anos depois do anjo do Senhor, que é uma teofania de Cristo, como vimos, ter aparecido para Agar, e muitos anos depois dele ter aparecido para Abraão como Melquisedeque, muitos anos depois dele ter aparecido para Abraão para reafirmar a aliança no capítulo 15, e muitos anos depois de Gênesis 12. O que eu quero destacar aqui, a gente às vezes lê e acha que tudo é muito rápido. A gente acha que foi tudo assim, ó. E não é assim, nunca foi assim. Nunca foi assim. A gente está falando aí de muito tempo, muito tempo, desde que Deus fez a primeira promessa para Abraão. A gente não dá nem para estimar o tanto de tempo, mas com certeza mais de 20 anos se passaram. Tem um marcador de tempo que eu esqueci onde está. Eu perdi o marcador de tempo. Deixa eu ver, só um minuto aqui, irmãos. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Não vou achar assim fácil, não. Enfim, muito tempo se passou. Eu perdi o marcador de tempo, mas eu acho que já se passam mais de 20 anos. Algo bem mais do que 20 anos, inclusive. Mostrando que Deus prometeu algo. 20 anos depois ele aparece. Antes ele apareceu para reafirmar, mas 20 anos depois ainda não tinha se cumprido. E ele vai lá reafirmar, 20, 30 anos depois, olha, você ainda vai ter um filho, pai de numerosa multidão. Então é interessante observar como Deus se apresenta aqui para Abraão. E se os irmãos enxergarem bem aí no versículo 1 ainda, você vai ver que Deus aparece para Abraão. E ele diz assim, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quem está afirmando que é o Deus Todo-Poderoso não é Abraão. Quem está afirmando que é o Deus Todo-Poderoso é o próprio Deus. E por que Deus se apresenta como Deus Todo-Poderoso aqui para Abraão?
Porque os irmãos acham que Deus tem necessidade de olhar para Abraão e falar assim, ó, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Exato. 89. Exatamente. E essa é a ideia mesmo. Olha, Abraão, eu sou o Deus que pode fazer o impossível. Deus está se apresentando assim para Abraão. Eu, Deus da aliança, eu posso qualquer coisa. Eu tenho todo o poder do universo para fazer o que eu quiser fazer. Então ele dá duas ordens para Abraão. Ele diz, anda na minha presença e ser perfeito. A ideia de perfeição aqui é a ideia de completude, de plenitude, de ser cheio, de ser completo. Então Deus está ordenando a Abraão, olha, anda na minha presença e meio que você vai se completar de todas as coisas, você vai ser pleno de todas as coisas. Essa é a ideia de perfeição aqui, a ideia de ser mais pleno, mais completo, mais cheio. E Deus está dando essa ordem para Abraão, anda na minha presença e ser completo. E ele estabelece novamente uma aliança. Farei entre mim e ti, e multiplicarei uma aliança, e multiplicarei extraordinariamente. Meus irmãos, Abraão achava que o filho da promessa era Ismael. Mas Deus está aparecendo para ele 13 anos depois e falando assim, ó, errou durante 13 anos. Eu ainda estabelecerei contigo a minha aliança. Eu ainda estabelecerei o teu descendente da aliança. Mostrando que a tentativa deles de emplacar Ismael como o descendente era uma ideia humana e errada, porque não era esse o descendente da promessa. O descendente da promessa vinha da esposa de Abraão, não de outra mulher que Abraão tomou para deitar. E ele está prometendo isso de novo. 30 anos depois, 20, 30 anos depois, ele está olhando para Abraão e fazendo a mesma promessa que ele fez no dia 1. Quando ele desceu de Harã, falou, olha, farei de ti uma grande nação e multiplicarei extraordinariamente. Deus não muda suas promessas, Deus não muda suas alianças. O que Deus promete tem validade até o fim. Deus não é homem que hoje fala uma coisa para você e amanhã vai falar outra. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas está demorando, mas Ele vai cumprir. Um exemplo prático é, Deus prometeu que Jesus vai voltar, não prometeu? Mas está demorando, mas Ele vai cumprir. Ele vai voltar. Por que eu posso crer nisso? Porque Deus cumpre as suas promessas. Ele sempre cumpriu. Todas Ele cumpriu. Qual promessa de Deus não foi cumprida? Não existe. Então, tudo que Deus promete, Ele cumpre. Tudo que Deus fala que faz, Ele faz. Tudo que Deus fala que vai fazer, Ele vai fazer. Tudo que Deus odeia e fala que odeia, Ele odeia de fato. Então, a gente precisa acreditar no que Deus diz. Se Ele diz, não temas, porque eu cuido de você, o que eu tenho que fazer? Ficar duvidando se Ele está cuidando? Ficar perguntando se, será que Deus está cuidando de mim hoje? A gente tem que acreditar, confiar, que Ele não falha naquilo que Ele promete. E aqui, mais uma vez, Ele volta e fala,
eu vou estabelecer uma aliança contigo e multiplicarei a tua descendência. E aí Abraão se joga na terra, rosto em terra, essa é a ideia. Ele deita no chão, coloca o rosto em terra, prostrado perante Deus. E Deus volta a lhe falar: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas multidões. Reafirma a aliança. Então Abrão, a Bíblia diz, já não será teu nome, mas será chamado Abraão. Abraão. Olhando de cara assim, qual que é a diferença de Abraão para Abraão? Oi? O A mais. Mas o que significa Abrão e o que significa Abraão? Por que que Deus muda o nome? Importante dizer uma coisa aqui. Nome, na Bíblia, não é só algo que você chama a pessoa. Ela diz sobre quem é a pessoa. Ela fala exatamente quem é a pessoa. Então Deus, quando diz assim, ó, meu nome é Yahvé, Ele está falando quem Ele é ali. Quando Ele diz, eu sou o Todo-Poderoso, Ele está falando quem Ele é. Quando Ele muda o nome de alguém, Ele está falando assim, ó, você era isso, agora você é isso. Quando Ele muda o nome de Abraão para Abraão, de Abrão para Abraão, o que Ele está declarando? Oi? Vai ser uma nova pessoa. E qual que vai ser a característica dessa nova pessoa? Pai de muitas nações. E está aí na Bíblia, tá? O porquê aí que vem junto é para explicar por que ele muda o nome. E qual que é o significado de Abraão. Que tá aí ó, pai de numerosas nações. Esse é o significado de Abraão. Abraão significa pai ilustre. Acho que é pai ilustre, uma coisa assim. Oi? Pai exaltado, uma coisa assim. E Abraão, pai de numerosa nação. Então, Deus está colocando no nome de Abraão quem ele é. Está dizendo, ó, você é pai de numerosa nação. Nome não é igual ao nosso nome, mais uma vez repetindo isso. Por exemplo, eu chamo Carlos Natan. Carlos porque meu tio chama Carlos, só que ninguém da família me chama de Carlos, porque ninguém gosta de Carlos. E Natan porque minha família é de origem de religiões afro. Então, certa vez desceu uma entidade lá na minha avó, um daqueles demônios característicos da religião deles, e colocou o nome Natan. Então meu nome está aí, Carlos Natan. Não tem explicação nenhuma de quem eu sou, mas está aí, Carlos Natan. Esse é meu nome por conta disso. O seu nome tem uma origem talvez parecida. Seu pai olhou, gostou de um nome. Alguns pais gostam de colocar todos com a mesma letra. Mas não explica muito quem a gente é. Nome, no contexto judaico e bíblico, diz quem é a pessoa. Então, por exemplo, Jesus chama Jesus, não é porque Maria gostava do nome, não é porque Deus gostava do nome, mas Mateus diz que Jesus chama Jesus porque ele é o Salvador do povo. E Jesus é esse significado, o nome. Vem de Yoshua. E assim aqui também, Deus está falando, você não vai ser... O mesmo acontece com Jacó, que é enganador, depois Israel. Isso acontece todas as vezes que Deus muda o nome. Quando Ele muda o nome de Oséias para Josué, porque é Ele que levaria o povo à salvação, à terra prometida. Oi? Eu não escutei, desculpa.
Não lembro. Eu ainda não lembro essas Bíblias todas ainda não. Tô aprendendo ainda. Mas é um nome. Tanto é assim que quando os amigos de Daniel e Daniel mudam para a Babilônia, qual que é a primeira coisa que acontece na Babilônia com eles? Muda o nome. Para tirar a identidade, colocar uma identidade nova neles. Só que não funciona. Mas o nome é importante, por isso que Deus aqui está fazendo questão de destacar: olha, agora você vai ser conhecido não como Pai exaltado, mas agora como o Pai de numerosa multidão. Por isso que agora o Senhor se chama Abraão, e não mais Abrão só. E aí ele volta a falar: far-te-ei fecundo extraordinariamente. Far-te-ei fecundo, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Então ele promete uma nação grande, forte, com reis, numerosa. Ele estabelece de novo essa aliança e promete que vai ser o Deus dessa aliança, que vai ser o Deus desse povo, e promete não a Abraão, olha que interessante, não a Abraão, mas a descendência de Abraão, toda a terra da peregrinação de Abraão. Então, todos esses locais que a gente viu que Abraão chegou, pisou, foi lá, fez alguma coisa, todos esses locais, do deserto do Negueb até o norte, lá quase em Damasco, todos esses locais, Deus promete para os descendentes de Abraão que eles herdariam após a volta dos 400 anos que eles seriam oprimidos por uma outra nação. Então ele diz: toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e eu serei o seu Deus. Deixa eu pegar o texto aqui. Romanos 4, 16, 18, Paulo diz o seguinte: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas os que está no regime da fé que teve Abraão. Porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Olha a teologia que Paulo vai fazer quanto à promessa de Deus para Abraão. Paulo está dizendo: Abraão não é só o pai de uma nação. Abraão não é só o pai da nação de Israel. Abraão é pai de muitas nações. E Paulo vai dizer isso para uma igreja de gentios e de judeus, e dizendo: olha, todos então temos o mesmo pai na fé, que é Abraão. Mostrando que a promessa de Deus aqui para Abraão não é só física. Não bastava nascer do sêmen de um ascendente ou descendente de Abraão para ser filho de Abraão. Não é isso. É pela fé que a pessoa é filha ou não de Abraão. Então, se fosse carnal a coisa, se fosse só por ser filho de alguém, qual que é a base para negar o primogênito de Abraão? Porque o primogênito de Abraão não é Isaac. O primogênito de Abraão é Ismael. Por que que Ismael não é o filho da promessa, mas Isaac é? Se a questão fosse carnal, carne, só basta eu ser filho de Abraão para eu ser salvo. Qual que é a base para isso? Para eu rejeitar Ismael e aceitar só Isaac? A gente vai chegar no 9 ainda. Mas mesmo com a condição, bom ponto que você tocou. Ótimo, mas ele também é.
ele também entra. E a aliança não é com ele. Ele entra na mesma condição, que a gente vai tratar daqui a pouco. Se você fazer tal coisa. Se você fazer tal coisa. Ismael passou pela coisa também. A gente vai ver aqui. Ismael junto com Abraão. No mesmo momento, os dois. Por que a aliança então é com Isaac, que nem tinha nascido, e não com Ismael? Ismael não era filho legítimo do casamento? Eu só vou levantar uma questão que a gente vai trabalhar lá em Gênesis 37. Não. Judá, ele vai pegar a nora dele, lá em Gênesis 37, gerar 2 filhos, fora do casamento. Pérez e Tamar, é isso? Não, Tamar é a nora. Agora, você vê que eu sou péssimo com os nomes. Não, acho que são 2, não são 2? Pérez e... acho que deve ter tido gêmeos. Enfim, já era um filho fora do casamento. Desse filho fora do casamento vem Jesus. Desse filho fora do casamento vem a linhagem de Jesus. Então... já caiu aí. Eu acho que caiu o fato de ser filho só da esposa. A aliança que Deus está estabelecendo com Abraão aqui não é pela carne, é pela fé. E não tinha. Não tinha. Como assim? Abraão? Deus vai dar um jeito aí, vai fazer acontecer. Mas pela fé, tanto que essa vai ser a argumentação de Jesus quando ele vai trabalhar com os fariseus. Jesus entra para conversar com os fariseus e numa das passagens Jesus diz assim: olha, porque vocês não conhecem Abraão, e eles dizem assim: nós somos filhos de Abraão. E Jesus diz: parabéns para vocês, Deus pode levantar até pedra aí para ser, em outras palavras, filho de Abraão. E Jesus está falando assim, com outras palavras: vocês não são nada. Vocês não são filhos de Abraão. E Paulo está falando a mesma coisa. Não é pela carne. A promessa nunca foi carnal. A promessa sempre foi da fé. Exatamente. E essa é a luta depois, que a gente vai ver mais para frente, quando falar da circuncisão, dos judaizantes nas igrejas cristãs, porque eles vão falar exatamente isso. Os judaizantes vão chegar nas igrejas cristãs e vão falar assim: se vocês não circuncidarem, vocês não são salvos. Aí Paulo vai chegar a um consenso, Paulo, Pedro, Barnabé vão criar um concílio com o restante da igreja lá em Jerusalém, Atos 15, e a igreja vai decidir: não precisa mais circuncidar. Mas a luta no começo da igreja era: você precisa circuncidar para ser salvo. E a gente vai falar disso daqui a pouco, com mais calma. Mas o que eu quero destacar aqui para a gente encerrar esse primeiro bloco, a promessa nunca foi da carne. Porque senão, Abraão não é pai de muitas nações. Ele seria Abraão, pai de uma nação só. É o que Paulo está falando em Romanos 4. Ele é pai de muitas nações, porque ele creu. Ele creu que o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão esperando contra a esperança.
para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Então, Romanos está dizendo, Paulo está dizendo, olha, a aliança que Deus estabelece com Abraão aqui é pela fé. Então, eu sou um filho de Deus e filho de Abraão, e sou do povo de Deus, por quê? Porque eu também tenho a fé de Abraão. Sim, sim. E você vai ser íntegro. Sim. Isso é importante. Porque se a gente tirar o elemento da fé, vamos embora daqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu não conheço nenhum judeu que seja parente meu. Eu não sou circuncidado, então... Não... Mas é porque é pela fé a promessa que a gente pode ter uma certeza. Eu sou do povo de Deus. Eu sou dessa descendência da fé de Abraão. Eu sou filho de Deus e filho da fé de Abraão. Pode falar. Pode perguntar. Isso continua até hoje. Só que qual é o problema disso? Eles abandonaram a fé. Moisés. Porque ele não circuncidou o filho. Sim. A gente vai tratar de circuncisão já e por que hoje eu não preciso circuncidar. Daqui a pouco. Mas é bom já guardar isso aí. Que ele vai de fato tentar matar Moisés. Ela perguntou por que Deus tem o valor da circuncisão para o judeu, se a gente não faz hoje, porque em uma passagem de Êxodo, Deus tenta matar Moisés, porque Moisés não circuncidou o filho dele. Já era grande. Então, por que hoje... Para evitar. E por que isso não tem validade mais hoje? Eu vou explicar isso já. Tá? Mas vamos para a circuncisão. Então, versículo 9 a versículo 14 diz assim: Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso das gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim, vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Vamos por partes. Deus estabelece uma aliança com Abraão e com qualquer um dos filhos da fé de Abraão, quando ele circuncida. E olha que interessante, ele manda circuncidar não só ele. Quem mais que ele manda circuncidar? Todos os homens com 8 dias. Todos os homens, seja escravos, nascidos da casa, ou seja, que é seu mesmo, ou seja, tem a possessão dos pais, talvez dos avós, é seu quase da sua casa. Seja escravo novo que você compra para a sua possessão, seja filho que você tenha,
Com outras palavras, o que Deus está estabelecendo com isso? Oi? Fala alto. Que identidade? Que identidade? Que é o povo de Deus? O escravo nascido fora da casa de Israel é do povo de Deus? Opa! Por que está debaixo da mesma bênção? Andar perto não, é outra palavra. Não, outra palavra. Outra palavra. Quem está sob a responsabilidade. Porque o responsável pelo escravo é o Senhor. O responsável pelo filho é o Pai. Deus está estabelecendo uma aliança assim. Você vai circuncidar e todo mundo sob a sua responsabilidade vai circuncidar também. E se não circuncidar, quebrou a aliança. E vai morrer. Por isso que ele vai matar o Moisés. Esse é o sinal de que você é do meu povo. Olha uma coisa interessante. Aliança é pela fé, certo? Romano já disse que é pela fé. Por que eu preciso marcar o corpo com isso? Outra pergunta. Mulheres não eram salvas e não faziam parte do povo de Deus? Vamos por etapas então, tá? Primeira etapa. Se a aliança é pela fé, por que eu preciso marcar meu corpo? Fato, não era. Eu ia chegar lá, mas não era. De fato, não era. Outras nações circuncidavam seus filhos. Não necessariamente ao 8º dia, mas circuncidavam também ali próximo por higiene, por uma série de questões. E até é bom mesmo que faça a coisa. Evita algumas doenças, principalmente no homem. Se depois não tem a higiene necessária no órgão sexual, depois dá problemas, e aí gera alguns casos genéticos até. O mais famoso é a fimose, depois que dá, e depois tem que operar a região. E a circuncisão, para quem não sabe, é justamente isso, cortar essa parte. O prepúcio do órgão sexual masculino. Vai lá, faz uma incisão ao 8º dia, arranca fora, e o bebê cicatriza rapidinho, não dói também, vai embora. Eu já ouvi um médico falando que tem um dia bom para fazer isso, é o 8º dia. Parece que é um dia que o bebê cria uma imunidade lá, tem uma série de questões médicas que mostram a importância de fazer ao 8º dia exatamente também. Mas, voltando para a pergunta, por que a aliança é pela fé e eu preciso marcar o meu corpo? Oi? Oi? Não. Não. Também, mas a marca da promessa é mais espiritual do que visível necessariamente. Até porque vai ter circuncidados que não são do povo de Deus. Também, mas não só isso. Oi? É um sinal visível, é um sacramento. O que é um sacramento? É o sinal visível de uma graça invisível. Essa é a definição mais simples da coisa. É eu dizendo assim, olha, a promessa eu creio. Como eu faço isso naquela época? Circuncidando o meu prepúcio. Provavelmente eu já teria sido circuncidado quando era mais novo, circuncidando todos aqueles que estão sob a minha tutela.
Essa é a segunda pergunta. Porque a mulher está dentro da tutela do homem. Então a mulher, ou ela respondia ao pai, ou ao marido. Você não vai ver mulher autônoma nas escrituras. Assim, difícil. Até mesmo Débora, que é a profetisa, a grande profetisa, ela se coloca em submissão a Baraque. É Baraque, né? O que vai que dá uma fragilizada lá, mas vai com ela. Que ela coloca a Baraque como líder da coisa. Então a mulher ou respondia ao pai ou respondia ao marido. Então, se o marido dela não fosse circuncidado, ela estaria sofrendo o problema. Mudou bastante. Graças a Deus por isso também, mas mudou bastante. Às vezes nem tanto, né? Que aí minha esposa quer ficar mandando lá em casa, aí eu... Brincadeira. Mas a questão é, sempre respondia a alguém. Por isso que mulher não é circuncidada. Tá? Tem culturas que circuncidam mulher. Tem culturas que fazem. Por exemplo, tem culturas muçulmanas que circuncidam a mulher. É um jeito de tortura até para a moça. Só que para ela não sentir prazer. Porque aí vai pegar a região do prazer da mulher lá e arrancar fora. Só que a Bíblia não circuncida a mulher por conta disso. Olha, quem tem que circuncidar? O representante. É com ele que eu estou fazendo aliança. O escravo era da igreja? Não. Deus fez aliança com o escravo? Não. A criança com 8 dias de vida tem capacidade de decidir se vai ser da igreja ou não? E ele circuncidava do mesmo jeito porque Deus mandou. Pergunta que não quer calar. Por que que eu não faço isso hoje? Por que que eu não faço isso hoje? Porque dói, é um bom ponto. E dói bastante, viu? Tanto que tem uma passagem, por exemplo, não sei se os irmãos lembram, mas uma das filhas de Israel, ela é estuprada. Ela é estuprada, Diná, né? Ela é estuprada. E aí, só que o príncipe que estuprou gostou dela. Então os irmãos dela foram lá e propuseram assim, olha, para casar com ela vocês precisam se circuncidar. E aí circuncidou. Aí os bonitões, os 2 bonitões, esperaram até o 3º dia, que era o dia mais intenso da dor, mataram a cidade inteira. Porque não tinha condições deles pegarem armas para se defender, tamanha dor. Por isso que ou você fazia o 8º dia, que não doía nada, ou você ia passar uma semana na cama, recuperando da cirurgia. Não tinha, era segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai lá e faz a circuncisão. Oi? Pode falar. Isso é importante. Não é por conta da dor. A gente está brincando assim por conta da dor, mas o que mudou é que Deus mudou. Não. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, por exemplo. Foi. Porque era o dia que ele levava ao templo, oferecia sacrifício, era circuncidado e recebia o nome. Jesus faz todo o processo. Porque se Jesus não circuncida, ele está quebrando a principal promessa de Deus. E aí olha que interessante, não precisava circuncidar, mas isso era tão sério para o judeu, que Paulo, quando leva Timóteo, ele fala assim, Timóteo, para você não vir a ser escândalo
entre os judeus, não vai ganhar nada ou perder nada, circuncida. Porque pelo menos eles não enchem tanto o seu saco assim, você consegue pregar o evangelho. A circuncisão já tinha sido abolida pela igreja, não era mais necessária para ser membro da igreja. Mas ele faz a tal prática para quê? Porque entre os judeus, Timóteo ia ser muito mal visto se ele não circuncida. Então talvez Timóteo não ia conseguir nem pregar o evangelho no meio deles, por um simples rito que não tinha valor nenhum mais. Então Paulo fala, circuncida. Mas quando muda? Eu vou chegar lá. Mas antes disso, eu já vou chegar lá, mas antes disso, ao que Paulo diz em Romanos 2 sobre a circuncisão. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se, porém, transgressor da lei, atua em circuncisão, já te tornou incircunciso. Já te tornou incircunciso. Se, pois, em circuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que somente é na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e circuncisão, melhor dizendo, e circuncisão, a que é do coração, não no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que Paulo está dizendo? A circuncisão que vale para Deus não é a circuncisão do prepúcio do órgão sexual masculino. A circuncisão que sempre valeu para Deus foi a circuncisão do coração. É olhar para o coração e falar, no coração eu de fato creio na aliança de Deus. Isso é algo interior, eu coloco de modo visível para ser testemunha às pessoas. E dizer assim, ó, eu creio na aliança aqui dentro, então eu mostro no meu corpo. Não é, eu vou cumprir o rito por cumprir, que é o que virou. E Paulo está dizendo, olha, não adianta cumprir o rito por cumprir, porque se você é pecador, não adianta nada. O que importa é circuncidado aqui dentro, é você creu, a fé de novo é importante. E você coloca para fora algo que aconteceu dentro de você. Vamos continuar? Vamos terminar aqui. Depois eu vou para a prática da circuncisão e lá eu respondo com mais calma o que mudou e por que mudou, tá bom? Que aí Abraão vai fazer a circuncisão acontecer e eu explico mais calma. Mas antes, do verso 15 e 16, ele muda o nome de Sarai. Então disse Abraão, a Sarai tua mulher não se chamará Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei e te darei um filho, sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então, Deus muda também o nome de Sara, dizendo que ela também será mãe de uma numerosa multidão, mostrando que não é o filho de Agar que vai ser o filho da promessa, mas o filho de Sara, que vai ser o filho da promessa pela fé, e ele faz essa aliança com ela. E Abraão responde, então se prostrou do verso 17 ao 22, então se prostra Abraão, rosto em terra, e riu, e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos, Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Então, parando aqui um pouco, olha como Abraão acreditava ser impossível o que Deus estava prometendo, e pedia para Deus não um descendente de uma mulher com 90 anos, que era impossível, mas pedia para que Deus abençoasse Ismael, que já estava lá com seus 13 anos. Então Deus responde a Abraão e diz, Sara, tua mulher, te dará um filho.
e ele vai se chamar Isaque, que é homem que ri, uma coisa assim. Alguma coisa assim. Estabelecerei como minha aliança perpétua para a sua descendência. Então, olha o que ele diz. Você vai ter um filho com Sara, o nome dele vai ser Isaque, a minha aliança é com ele, não com Ismael. Deus claramente está rejeitando Ismael e escolhendo Isaque como filho da promessa. Ah, Natan, Deus é ruim. Por quê? Ele escolheu quem ele quer. Ele tem essa prerrogativa, ele é Deus. Ele escolheu Isaque, não escolheu Ismael. O filho da salvação é Isaque, não Ismael. Mas para Ismael ele ainda abençoa. E ele diz, olha, por tua causa eu te ouvi, eu vou abençoar Ismael, vai ser fecundo, vai se multiplicar, e ele gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A ideia de 12 príncipes aqui não é algo literal, tá? É algo parecido com o que acontece com Isaque. Isaque também gera 12 príncipes. 12 príncipes. Vou lembrar o nome dos 12 assim de cabeça? Não. Mas gera 12 príncipes. Aser, Naftali, José, Judá, Benjamim, Ruben, Manassés, Efraim, Dan, Levi. Não, peraí. Eu estou misturando os filhos de José com os filhos de Israel já aí. As 12 tribos de Israel. As 13 tribos de Israel. Porque de José saem 2. E Levi é uma tribo que não tem território, mas ele é uma tribo própria, a tribo dos sacerdotes. Então são 13 tribos, por isso que são 13 apóstolos. Não são, 12 é um número bonito, mas são 13 apóstolos. Porque se você contar bem, Judas cai, entra Matias 12. E Paulo entra onde? Aí forma 13. Matias não deixou de ser apóstolo para Paulo entrar. São 13 tribos, 13 apóstolos. 12 é o número dos filhos e 12 é o número dos apóstolos, mas na prática eram 13 e 13. 13 tribos. Para evitar o processo. Brincadeira, mas então surgem esses príncipes de Ismael, assim como surgem os príncipes de Isaque, surgem os príncipes de Ismael também. Ele vai ter esses homens que gerarão grandes nações, e eles são assim, pai dos árabes aí todos. Então, por isso que o povo do Oriente Médio, principalmente, norte da África, é um povo tão fecundo. Você pergunta assim, eles gostam de ter filho, e gostam mesmo, e Deus abençoa mesmo. Eles têm filho a rodo. Tem porque Deus abençoa, e Deus está prometendo isso para Abraão aqui, falando, olha, eu vou multiplicar, fica tranquilo. Ele vai ser grande, ele vai ser extraordinariamente grande. Mas a minha aliança, verso 21, é com Isaque, a qual Sara vai te dar a luz. Daqui a 1 ano, Isaque vai estar nascendo. Então Deus, fim da conversa, vai embora. E Abraão pratica a circuncisão. É aqui que eu quero me deter um pouquinho mais. Verso 23 até o final. Tomou, pois, Abraão seu filho Ismael. Deus acabou de falar que a aliança é com Isaque. Mas ele toma Ismael para circuncidar. Todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os da sua casa, lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Então todo mundo passou na faca no mesmo dia. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio.
Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Vamos lá. É prerrogativa ter fé para ser circuncidado? É prerrogativa ter fé para ser circuncidado? Não, estou falando aqui no texto. Aqui no texto, é prerrogativa ter fé para ser circuncidado? Pode, ótimo. Abraão tinha fé. Mas Deus acabou de falar para Abraão o seguinte: o teu filho Ismael não tem parte comigo. Eu vou abençoá-lo porque eu te ouvi, mas eu não tenho parte. Quem tem parte comigo é Isaac. Primeira pessoa que Abraão circuncida, Ismael. É prerrogativa ter fé para fazer parte do povo de Deus e da aliança de Deus? Povo de Deus visível, tá? O que é o povo de Deus visível? Esse povo que é circuncidado. O invisível não entra, porque o invisível é a igreja triunfante, é a igreja que vence. Mas da igreja visível, vamos colocar a igreja, vamos chamar de igreja aqui já. Da igreja visível. Naquela época, era necessário ter fé para ser membro dela? Não. Mas se alguém quisesse entrar na aliança, ele precisava ter fé? Precisava. Eu quero entrar, não estou na responsabilidade de ninguém. Eu preciso ter fé. Eu tenho fé, o que eu faço? Circuncido quem está sob minha responsabilidade. Mas meu filho ainda tem 8 dias de vida, ele não tem fé. Circuncido mesmo assim, porque a aliança é comigo e com aqueles que estão sob a minha tutela. Certo? Ficou claro isso? Ficou claro isso? Eu estou perguntando se ficou claro isso, porque a gente vai para Atos 15 agora. Ficou claro isso? Atos 15, por favor. Pode falar. Faz com o representante, mas depois os representantes fazem as próprias alianças com Deus. Assim, ó. Quem é circuncidado, depois de Isaac, vai circuncidar os filhos dele. Com Abraão. Adão, Noé, sim. Sim. Então, sim. A aliança com Abraão é qual? Eu farei de você pai de uma numerosa nação. Então, o representante, o pai, é Abraão. Por isso que eu sou filho de Abraão. Porque ele é o representante da aliança do povo de Deus. A aliança da fé, da igreja, se a gente pode dizer assim, é os que estão na mesma fé de Abraão. Certo? Da descendência. Só que ele coloca uma condição, como você mesmo levantou, para que, mostrar quem está dentro dessa aliança e quem não está. Que é a circuncisão. Só que não é simplesmente a circuncisão da carne. É a circuncisão do coração refletida na carne. Então é como se eu dissesse assim, quando eu circuncidava, ainda que eu não tivesse condições. Mas meu filho não. Eu tenho, mas meu filho não. Eu dizendo assim, meu filho faz parte da aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Por quê? Porque ele está sob a minha tutela. E eu creio nessa aliança. Quando chegar na idade dele, se ele não crer, vai acontecer igual a Ismael. Abraão não deixou de circuncidar Ismael.
Deus falou assim, ó, ele faz parte dessa aliança comigo. Agora, se na idade própria ele não desenvolver essa fé, ele apostatou da fé. Ele apostatou. Ele estava na igreja e saiu da igreja. Mas isso não tira o fato de eu, na idade própria, ter falado, eu sou responsável por ele. Então, enquanto eu for responsável por ele, eu creio na aliança de Abraão, sob a minha tutela, ele vai ser circuncidado. O que ele vai fazer com isso, aí depois, quando ele tiver a idade, o problema é dele. Vai, por isso que eu estou perguntando se está tranquilo até aqui. Porque a gente vai achar que entrar na igreja tem que ter prerrogativa de fé. Não é todo o caso. Por exemplo, eu com uma idade, se eu fosse virar judeu, eu deveria ter fé em Deus e na aliança com Abraão. E aí eu me circuncidaria. Só que se meu filho não tivesse... Eu tenho a fé, mas meu filho não tem idade, vamos supor o Lucas. Vamos pegar eu e o Lucas aqui. Eu chego hoje e falo assim, ó, eu creio no Deus de Abraão, na promessa que ele fez com Abraão, e eu creio que eu sou do povo de Deus, da igreja de Deus. Eu circuncido eu e o Lucas. Essa é a aliança que Deus estabeleceu. Porque se eu creio na promessa, a promessa não é só para mim, Deus fez com a minha descendência também e com aqueles que estão sob minha tutela. Então, se eu tivesse escravos, os meus escravos também receberiam a faca. Tanto que, voltando para a história lá de Diná e o rei e o príncipe, eles fizeram questão de falar, não é só vocês dois não, mas todo o povo que está sob a tutela de vocês também será circuncidado. Mas ninguém ali creu, mas pode circuncidar. Vocês são representantes deles. Então, fé é prerrogativa para uma certa idade, mas não é a única prerrogativa para você entrar na aliança. Tranquilo quanto a isso? Tranquilo? Tranquilo? Atos 15, então, por favor. Hã? Por que o coração é enganoso? O problema é mulher na história. Pegaram a mulher errada lá e... Atos 15, eu vou ler com calma, preste bastante atenção, tá bom? Atos 15, do 1 em diante. Todo mundo chegou aí? É o momento em que ocorre a reunião, a assembleia da igreja. Tá? Assembleia da igreja, a igreja se reúne para discutir um tema. Qual é o tema? Verso 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Esse é o problema. Qual é o problema? Os judaizantes chegaram nas igrejas dizendo: se vocês não se circuncidar, vocês não são salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, ou seja, Paulo e Barnabé quebraram o pau com essa turma aí. Resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Paulo e Barnabé fizeram um documento, entenda, nos nossos dias. Lá não tinha papel para isso, mas eles foram lá levar uma queixa, uma denúncia, contra os judaizantes. Eles reuniram os presbíteros da igreja, eles reuniram os apóstolos da igreja, ou seja, os líderes da igreja, tanto os líderes apostólicos quanto os pastores, que eram os presbíteros da igreja, se juntaram num concílio
se juntaram numa reunião para tratar esse assunto. Tudo bem até aqui? Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns das seitas dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Qual que é a treta? Paulo e Barnabé estão vendo o gentio se converter sem ser circuncidado, aos montes. Do outro lado da sala tem a turma dos fariseus que creram em Jesus, a turma dos judaizantes, dizendo: eles precisam se circuncidar. Paulo está dizendo: não é necessário porque eles estão crendo. Os judaizantes estão falando: é necessário porque eles precisam se circuncidar. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Escutaram as duas partes. Havendo grande debate, então foi um assunto complexo de ser tratado, não foi algo simples, a igreja brigou por conta disso. Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhe deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Olha o argumento de Pedro. Pedro está falando: o mesmo Espírito Santo que desceu na gente, desceu sobre eles, quando eles creram. Que evento é esse? Pentecostes. Qual que é o outro evento? Pentecostes é o deles. Que batismo? Mas em qual? Tem o Pentecostes. Atos 10. Cornélio. Ainda Pedro falava estas coisas quando o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra caiu. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que sejam batizados, estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Pedro está dizendo: eu vi o Espírito Santo fazer a mesma coisa que eles fizeram conosco. Eu vi a mesma coisa que aconteceu com a gente que é circuncidado, com quem não é circuncidado, com o incircunciso. Importante dizer, por isso que eles falam em línguas nesse evento, tá? A Bíblia relata 3, 4 vezes, acho que é 3 vezes o uso das línguas. Aqui, em Pentecostes, Atos 2, aqui em Atos 10, quando o Evangelho chega aos gentios, e quando os discípulos de João Batista creem, eles falam em línguas. Mas você vê, Paulo pregou o Evangelho para uma multidão de pessoas, muitos se converteram dentre os gentios, ninguém falou em línguas. Então falar em línguas não é evento de nada, tá? Não significa nada, significou para Pedro, por isso que Deus mandou falar em línguas, era importante para eles. Então não adianta ficar forçando o dom de línguas por aí, como se fosse sinal do Espírito Santo, porque não é. Foi importante para Pedro ver e falar assim, o mesmo que aconteceu com a gente, aconteceu com eles, e eles não são circuncidados. Pedro, esse é o argumento final para dizer, não se precisa mais da circuncisão para Deus habitar no coração da pessoa.
Por isso que no verso 9, Pedro ainda continua dizendo: e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Toda a multidão silenciou, Paulo e Barnabé começaram a falar os sinais e prodígios que eles viram no meio deles, dos incircuncisos. E depois de terminar, Tiago, o presbítero de Jerusalém, que é quem escreve a epístola de Tiago, ele toma a palavra porque ele estava liderando o concílio e ele diz, como expôs Simão, que é Pedro, como expôs todo mundo aí, Deus visitou os gentios a fim de constituir deles um povo. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo. Então, ele dá uma base bíblica, olha que interessante, ele dá uma base bíblica para isso. Ele vê o testemunho dos irmãos para isso, base apostólica. Então, não devemos perturbar aqueles dentre os gentios que se converterem a Deus. Por isso que a gente não precisa mais circuncidar. Por isso. Porque Deus habita o coração do incircunciso. Porque a circuncisão acontece no coração. É o que Paulo vai dizer. Não na carne. Mas qual que é o sinal, então, que faz da pessoa agora ser do povo de Deus? Já que não é mais a circuncisão. O batismo. Porque esse é o sinal que Pedro estabelece quando, após ver o Espírito Santo descendo, fala, quem poderá batizá-los? Então vai lá e batiza no nome de Jesus. Tranquilo? Então a gente não precisa mais circuncidar porque mudou. Deus mudou para o batismo agora. Então quem defende circuncisão na igreja é judaizante. A gente só precisa ser batizado, que é a mesma coisa. Um sinal que acontece dentro de mim. O Espírito Santo habitou o meu coração. Pode falar, Ademir, depois eu explico. Fala. Pode perguntar. Antes de eu passar o assunto aqui, pode perguntar. A circuncisão, que é a hora que para? Depois desse concílio. Depois de Atos 15, eles vão com cartas para as igrejas entregando a decisão. E é como se a decisão acontecesse e eles fossem para as igrejas e dissessem assim, gente, comunicado aqui da liderança, não precisa mais circuncidar. Só toma cuidado com carne sufocada e oferecida a ídolos. Mas a circuncisão não precisa mais. E desse momento em diante, não se circuncida mais dentro da igreja. Certo? O ano disso é 50, 51, 49, 52, alguma coisa perto aí desse tempo aí, depois de Cristo. Tá? Então até 20 anos depois de Jesus, ainda se lutava para circuncidar pessoas. Depois disso, já foi aceito que judeu já estava circuncidado mesmo, então não era para eles. Mas o gentil não precisava mais circuncidar para ser aceito no povo de Deus. O que precisava agora é ele ser batizado. E o batismo, o que é? O que é o batismo? É uma boa pergunta aqui. Vamos lá. Você foi batizado, você que foi batizado. Acho que todo mundo aqui foi batizado. O que é o batismo? Era um batismo de purificação proposto pelos essênios. Não, mudou. Um era um batismo de purificação, que João Batista fazia. Depois Jesus institui o batismo. Quando ele diz, vai lá, ide pelas nações, discipulando as pessoas,
batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Sim e não, eu já explico. Mas o batismo agora ele não é só uma purificação, ele é algo mais. Ele é simboliza alguma coisa. Isso é importante. Oi? Pacto com Deus? Também. Publicamente. Vamos lá. Se o batismo substitui a circuncisão, onde ocorre o batismo real? No coração. Que é quando quem habita em mim? O Espírito Santo. Então, batismo com o Espírito Santo é o que, meus irmãos? Quando Deus transforma o meu coração, o Espírito Santo passa a habitar em mim. Após esse momento, que é interior e ninguém viu, como eu faço um testemunho diante do povo e de Deus, de que agora eu morri com Cristo e ressuscitei com Cristo, como Romanos 6 diz. Qual que é o evento público para dizer isso para todo mundo? Eu sou uma nova criatura, com água na cabeça. Ou seja, não precisa molhar o corpo inteiro para você sair purificado da coisa, porque o coração já foi purificado. Porque outro dia eu escutei alguém falando assim, não, precisa molhar o corpo inteiro, porque senão a pessoa não nasce de novo. Isso é rito farisaico. Mata a pessoa afogada lá e depois faz boca a boca lá para ressuscitar. Isso é rito farisaico. Não depende da quantidade de água. A água é só um sinal visível daquilo que aconteceu dentro do seu coração. Por isso que eu posso batizar pessoas aqui que não têm fé em Jesus. Acontece dentro da igreja, existe pessoas que não creem em Jesus. Oi? O batismo não salva. Mas o batismo é o sinal de que eu sou salvo. É você dizer publicamente assim, ó, a transformação aconteceu dentro do meu coração. Eu sou uma nova criatura, Deus habita em mim. Então eu vou dizer isso publicamente a todas as pessoas, como? Professando a minha fé e me batizando, e dizendo, agora eu sou da família de Deus. Eu creio na aliança com Abraão. A aliança é perpétua, lembra disso. A aliança de Deus com Abraão não mudou. O que mudou foi o rito de entrada. Pregar o evangelho, quem crer e for batizado será salvo. A ideia é quem crê, ele vai querer ser batizado. Acho que uma coisa leva a outra, porque quem crê, ele vai querer dizer para as pessoas, olha, eu estou transformado. E vai ser batizado, e vai ser salvo. Quem por ele não crer será condenado. Então olha que interessante, Marcos não está colocando no batismo a salvação, Marcos está colocando no crer. Quem crer é salvo. Consequência de crer, ser batizado. Mas quem não crer, vai ser condenado. Okay? Ele não está falando assim, quem não crer e não for batizado será condenado. Ele está falando, quem não crer vai ser condenado. Certo? Então, mas aí vem embaixo, esses sinais dão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Aqui que vem o grande problema de Marcos. Vamos lá. Você já expeliu o demônio, falou nova língua, pegou em serpente, bebeu coisa mortífera, não se lhe fará mal? Só que assim, cristãos já morreram envenenados, tá? Cristãos morreram com serpente. Então, alguns manuscritos trazem isso só para os apóstolos. Dizendo que era prerrogativa apostólica fazer essas coisas. Tanto que nós vemos eles fazendo essas coisas. Paulo, por exemplo, é picado pela cobra mais mortal de Malta lá e sai vivo. O povo fala, Deus odeia esse cidadão aí. 30 dias na deriva e chega e vai morrer na cobra. E Paulo sai vivo. Então, se impuserem as mãos, ficarão enfermos. Sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então,
aqui a prerrogativa é apostólica, é para os 11, não para todo mundo. Para os 11 é importante, não para todo mundo.